Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, mais uma vez, Bolsonaro tenta anular as eleições do dia 30 de outubro deste ano, 2022. Antes, Bolsonaro tinha tentado, no Tribunal Superior Eleitoral suspender as eleições. Ele inventou que algumas rádios não tinham veiculados os programinhas dele de 10 segundos, 15 segundos nas suas rádios. E foi desmentido. O próprio Fábio Farias, que era ministro da comunicação dele, disse que se arrependeu de ter feito aquela denúncia. Porque aí o ministro Alexandre de Moraes pediu provas deles. Porque o aparelho que eles usavam, na realidade, não dava para medir se tinha ou não tinha passado. Até houve um caso de um bolsonarista que trabalhava dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que recebeu uma suposta denúncia de uma dona de uma rádio, lá de Uberaba, em Minas Gerais, que dizia, olha, nós realmente não passamos 2 dias para o programa do Bolsonaro de 10 segundos, mas a rádio é bolsonarista e a dona era bolsonarista. Então descobriu-se a farsa. Agora, o PL, como já anunciado pelo presidente do partido, o Valdemar Costa Neto, ele entrou hoje com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para anular 59% das urnas eletrônicas do segundo turno, por mau funcionamento. O resultado das urnas, segundo eles, essas urnas que ele aponta aí, seriam antes de 2022 e, por isso, poderiam apresentar mau funcionamento. O PL está pedindo anulação desses 59%, ali restando apenas os outros votos. E esses votos, eles dizem o seguinte, daria aí para o Bolsonaro, esses votos que eles consideraram, esses são válidos, seria 26 milhões de votos para o Bolsonaro, propriamente 26.189.721 de votos para o Bolsonaro e 25.111.550 para o Lula. Ou seja, anulando o que eles querem, esses votos, então, para o Bolsonaro seriam um pouquinho maior do que o do Lula. Aí o Bolsonaro venceria. Olha isso, pessoal. Não é demais? Agora, o Xandão já respondeu. O Xandão é meu malvado favorito. Aliás, é o Lex Luthor, né? O meu sobrinho disse que ele parece muito com o Lex Luthor. É o seguinte, o Alexandre de Moraes, então, respondeu para eles. Ué, vocês estão reclamando dessas urnas, de 59% das urnas. Essas urnas aí que foram usadas no segundo turno, elas também foram usadas no primeiro turno. Então é o seguinte, para eu analisar essa situação de vocês aqui, vocês precisam me apresentar um relatório também do primeiro turno, já que essas urnas que funcionaram no segundo turno funcionaram também no primeiro turno. Se não prestavam no segundo turno, por que prestaram no primeiro? Então é preciso avaliar isso tudo. Eu só vou avaliar, disse o ministro Alexandre de Moraes, se vocês me apresentarem em 24 horas um relatório também sobre essas urnas indicando o defeito nelas. Porque aí, se for o caso de suspender as eleições, eu vou suspender lá no primeiro turno, porque as mesmas urnas, esses 59% usados no primeiro, foram usadas no segundo turno. Quer dizer que para o primeiro valeu e para o segundo não vale. O PL, só para vocês terem uma ideia nesse caso do primeiro turno, o PL elegeu 99 parlamentares no primeiro turno e se elegeram também a maioria dos governadores, além de senadores e deputados estaduais. Então imagina anulando toda a eleição, o que não move, além de mover ações judiciais, o Senado não aprovaria qualquer resolução dessa, a Câmara Federal também não aprovaria, ou seja, agora o Bolsonaro ficou numa sinuca de bico, porque ele manda anular no primeiro turno, mas essas mesmas urnas foram usadas no primeiro. Então não há lógica de você anular uma urna que foi usada no primeiro somente no segundo turno. O que acontece é que o Bolsonaro perdeu e ainda não caiu a ficha do que acabou, porra! Até quando desse mimimi? Vai chorar até quando aí? Vai chorar até quando? Frescura aí? Aliás, só para lembrar que o Tribunal de Contas da União, o TCU, a Polícia Federal, a OAB, a Câmara Federal e o Senado Federal também fizeram relatórios e apresentaram dizendo o seguinte, as urnas não têm fraude, as urnas funcionaram e serviram tanto para o primeiro
quanto para o segundo turno. É mais um meio de o Bolsonaro tentar se livrar de algum modo da proteção que ele tem quando é presidente da República de não ir para a cadeia. O que o Bolsonaro está passando agora é um momento de crise, é um momento de choro. Muita gente, inclusive o Hamilton Mourão, disse que ele se tranca, está isolado, com chororô. E, aliás, eu falei para vocês ontem que ele ligava todo dia para o Valdemar Costa Neto, dizendo: e aí, não vai tomar nenhuma providência? Eu perdi. Você não vai tomar nenhuma providência, tem que ser anulado isso aí. Quer que seja anulado. Só que o Xandão disse, se é para anular, então é o seguinte, põe o relatório do primeiro turno também, porque essas urnas foram usadas tanto no primeiro como no segundo turno. Minha gente, é o seguinte, Bolsonaro, para tentar ali implicar, emparedar, aperrear o governo do presidente Lula ano que vem, ele acelerou nomeações em embaixadas e inclusive também nas agências reguladoras, né? Em todas as agências reguladoras que têm mandato de 3 anos. Então Bolsonaro está nomeando todo mundo para que no governo Lula tenha a nomeação dele. E o que está acontecendo nesse momento? Essas nomeações do alto escalão, que seriam até de embaixadores e tudo mais para o Reino Unido, no caso que tem mandato de 3 anos, passaria pelo Senado Federal. Então Bolsonaro quer que passe logo pelas comissões e serem aprovadas. O que o PT do presidente Lula está fazendo é conversando ali com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para adiar essas nomeações, essas sabatinas, somente para o ano que vem. Porque aí perderia a validade o que o Bolsonaro nomeou e aí ficariam os nomeados por Lula. Aliás, até uma amiga da Michele Bolsonaro foi nomeada, ou seja, tudo gente do rumo lá para tentar ficar de olho no Lula, espionar, atrapalhar, inclusive para o Conselho da República e para o Conselho de Ética também da Presidência, que é aquele conselho que diz, olha, tem irregularidade ali, tem irregularidade aqui. Imagina que o Carlos Lupe, que foi ministro da Dilma, que é do PDT, do Ciro Gomes, foi demitido por causa dessa comissão, que disse que havia irregularidades quando ele era ministro da Dilma. Lembram disso? Do mesmo jeito, os bolsonaristas indicados pelo Jair Bolsonaro poderiam atrapalhar o governo do presidente Lula. Olha, o Supremo Tribunal Federal ordenou o cancelamento do passaporte do Alan dos Santos, o foragido Alan dos Santos, que é apadrinhado da família Bolsonaro e que está nos Estados Unidos. Agora, com a perda de mandato do Bolsonaro, Alan dos Santos vai estar pior, porque quem sustenta ele nos Estados Unidos é a família Bolsonaro. Olha, Moraes convocou uma reunião com PMs no TSE. O ministro Alexandre de Moraes convocou a reunião com todos os comandantes dos estados, comandantes da PM, os coronéis, para uma reunião aqui em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. O Mourão peidou forte, não gostou, o Jair Bolsonaro reclamou, dizendo que ele está passando por cima da Constituição, está passando por cima dos governadores, que eles são o que comandam a Polícia Militar, mas o Alexandre de Moraes diz que esse é uma questão do relatório, ainda falando sobre as eleições e aprimorando a segurança das eleições. Na realidade, os comandantes ficaram muito satisfeitos com o convite, porque pensa, todos os comandantes agora dos estados vão ter que viajar aqui para Brasília para se reunir com o Xandão, tudo pago pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então se sentiram prestigiados. O ministro Alexandre de Moraes, muito inteligente, está indo ali na ferida do Jair Bolsonaro, porque ainda tem muito guarda, soldado, coitado, PM, que apoia o Bolsonaro só porque o Bolsonaro diz apoiar eles. Eu vou fazer 2 perguntas para os PMs. Qual foi o salário mínimo que o Bolsonaro propôs para vocês? Bolsonaro teve 4 anos ali na presidência com chance de dizer o seguinte, olha, eu vou colocar um piso salarial de R$5.000 para todos os soldados dos PMs. Colocou? Não. O que ele fala é da boca para fora. Nada, nem aposentadoria especial, o que vocês precisam de dinheiro no bolso. E não de alguém que puxa o saco. Gosto da PM aí, eles são cara, eles podem matar. Vocês querem viver e viver bem. Olha, o ministro Alessandro Vieira falou sobre o Augusto Nardes, do TCU, que gravou um vídeo no grupo de WhatsApp dizendo que dentro da casernas ali, nos quartéis, estava tendo um movimento de generais que logo, de algumas semanas, ia mostrar aqui o coisa do Brasil, a força do Bolsonaro. Aí o áudio dele foi revelado, os ministros do TCU pediram para ele se retratar, ele pediu ali férias dizendo que estava doente e tal, saiu pela culatra. Do mesmo jeito, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que também pediu para passar umas férias lá nos Estados Unidos,
Gente, o negócio está demais. Aliás, o Alessandro Vieira, que coordena essa comissão que vai analisar esse pedido de afastamento, inclusive o Partido dos Trabalhadores entrou com um pedido de afastamento no Supremo Tribunal Federal e também no Senado Federal para afastar o ministro do TCU, Augusto Nardes, que deu aquelas ali declarações golpistas falando sobre Jair Bolsonaro. O Alessandro Vieira, que é o senador dessa comissão que vai analisar o pedido no Senado, disse que o ministro do TCU não merece destaque porque é mais um tio do Zap que fala mentira e fala para agradar o gado. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doeu. Continue com suas contribuições para o nosso Pix 61 983046113. Eu estou acompanhando aqui o Moreno, que é da nossa equipe, que está doente por conta de uma mordida, de uma picada da surucucu, é uma cobra peçonhenta, era grande, eu estava também no caminho, quase fui picado, o Moreno estava na frente e aquela cobra ia picar a mim, né? E eu com certeza não ia resistir. Mas ali o Moreno foi picado por essa cobra, estava no caminho, focando lá no sítio, e aconteceu isso e nós estamos orando por ele. Eu peço orações para vocês e quem puder contribuir com a gente também na questão das visualizações, compartilhamento, porque como a gente não está atuante por conta disso, né, normalmente as visualizações caem. Então compartilhe, assista quantas vezes for necessário. Muito obrigado, Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Tchau, pessoal.